aqui 5 minutinhos, então tá gravando já, né? Então, bem-vindo aí de novo para esta última aula aqui do Basecamp da StarkNet no Brasil, com, com o apoio aí do pessoal da Intel, né? E então vamos hoje fazer uma aula de conectar o front-end com o back-end. O Luiz, os craques aí, o Luiz e o Lucas vão auxiliar nesse processo. E antes de passar para eles, né? Então, falar para o pessoal que está fazendo o Basecamp o seguinte: é, eu compartilhei com vocês por e-mail, né, o, o material a respeito de duas coisas. Um exercício, que é o Starlinks, para que vocês possam aprender, consolidar mais o conhecimento a respeito de Cairo, e também as inscrições para o Hackathon Online, que vocês podem se inscrever até o dia 12. Então, eu sugiro que vocês se inscrevam, né, até porque se metendo na água que vocês vão estar aprendendo a nadar, né? Então, e, e aí vocês vão ter mais uma motivação até para aprender mais a respeito dessa tecnologia, né? E esse hackathon é bem legal porque ele é focado, ele vai dar mais consolidação dos conhecimentos para vocês, né, através das ideias que vocês queiram estar desenvolvendo, e também vão receber apoio de pessoas extraordinárias dentro desse ecossistema, né? Tem muita gente boa lá que realmente dá apoio, pega assim, ó, é aqui, assim, assim, então não precisa nem ter medo, entendeu? Se vocês estão começando agora. O pessoal é super apoiador, né? O Luiz e o Lucas estão aí para ver se eu estou mentindo ou não, né? Eu sei que não, porque eu passei por esse processo também, o pessoal apoia de verdade, é muito, muito bonito. E então, aproveitem essa oportunidade, né? E se você já até não tem uma ideia ainda consolidada lá, eles vão apresentar vários tópicos e aí de repente pode aparecer alguma que lhes interesse, né? Mas se você já tem alguma coisa, é legal que apresente, né? E o pessoal hoje em dia está querendo focar negócios, né? E eu sei que a pegada aí da Intel também é na parte de negócios, né? Então, quem tem interesse, quem gosta de desenvolver, tem espaço. Para quem gosta de empreender, tem espaço, né? Então, tem espaço para todo mundo aí, né? Então, vamos lá, se inscrevam, façam parte disso daí. Entrem lá no grupo do Telegram da StarkNet em Brasil, né? Entrem lá. Lá também vocês vão encontrar outras pessoas que se graduaram, né? E aí é só a gente depois continuar a conversa e seguir adiante, né? Então, da minha parte, eu fico por aqui agora, né? Então, aí deixo não sei se o Daniel tem algum comentário a fazer também, Daniel. Aí já passo para o Luiz ou para o Lucas. Mas era só agradecer novamente, né, pela oportunidade, porque, né, não é todo dia que a gente tem a oportunidade de estar com uma outra blockchain para dar um Basecamp como esse, para a gente se capacitar e abrir ainda mais portas, né, de oportunidade. Então agora a gente vai conseguir entrar dentro do ecossistema Starknet, participar de hackathons lá dentro e ter esse apoio vai ser, eu acho que, essencial. Tem uma galera que gostou muito, teve gente que ouviu pela primeira vez sobre Zero Knowledge e ficou abismado com as possibilidades que isso abre. Então é só agradecer mesmo. É muito legal. É um mundo totalmente novo, sabe? E tem muita realmente oportunidade. É tanta oportunidade que o pessoal está precisando de mais desenvolvimento de ideias e aplicações para aproveitar, né? Vai ter muito recurso aí. Então tá, agora sim. Agora eu fico por aqui, eu vou me retirar e aí vocês ficam em boas mãos aí com o Lucas e com o Luiz, tá ok? Boa sorte e a gente se fala aí. E aí o Luiz e o Lucas vão passar para vocês aí o exercício que também vocês precisam fazer para se graduar, né? E show, tá ok? Então, boa sorte. Até mais. Segue aí o Luiz E aí, Lucas. valeu, Ranulfo. E aí, pessoal, tudo bem?
Só complementando o que o Ranulfo falou, né? Eu acho que esse hackathon é uma oportunidade muito boa. Eu acho que quem conseguir fazer e conseguir ir bem tem uma boa chance de vaga para ir para Cannes, por exemplo, para a Startup House que a Starknet vai ter lá. Vai ser bem legal. Eu vou estar em Cannes, acho que eu não vou estar na Startup House, mas eu vou estar em Cannes provavelmente por conta da conferência. Então, acho que é uma oportunidade bem interessante internacional também. Aí agora eu vou compartilhar aqui a minha tela, né, para começar. Deixa eu só dar um alô aí, pessoal, Ah, também, tá. Luizão. Uhum, Fala aí, por favor. pessoal, beleza? Bom, então é bem como o Luiz falou, também, ah, só complementando aqui a estrutura que a gente vai fazer hoje, vai ser começar a continuar o contrato com vocês na parte de adicionar os componentes, os módulos e possivelmente interação com o RC20 ou alguma coisa do gênero. Depois vamos passar para implementação, eu vou voltar um pouco no assunto, falar um pouco sobre a configuração das contas do Forge e vamos fazer o deploy do contrato e depois disso a gente vai mostrar o front-end e finalizar passando a lição de casa de vocês. Isso aí. Hoje a ideia é ela ser um pouco mais rápida. Então, como a gente foi bem aos poucos na última aula com todo o código, agora a gente vai para uma segunda parte em que eu vou mostrar um código já pronto. Quer dizer, é a continuação do código que a gente fez na semana passada, né? Semana passada, há 2 semanas atrás, só que agora com algumas coisas a mais, algumas outras coisas, como testes, como componentes. E a ideia é passar um pouco mais rápido por isso para vocês verem como que é utilizado, o que que significa, e depois o Lucas vai continuar com a parte de deploy e front-end. Show? Show. Então, aqui, vocês estão vendo a minha tela, né? Então, a gente tem um contrato Hello World. Vocês podem ver que ele mudou um pouco do que a gente tinha, né? Então, na última aula, a gente criou essas funções aqui, que é algumas funções get, algumas funções de write de um usuário, né? Só que aqui a gente está criando um novo ponto, que é adicionar duas coisas. Primeiro, a gente quer que um usuário ele possa depositar um certo token dentro desse contrato. Então, a gente quer que esse contrato funcione como se fosse uma wallet. Então, o usuário, além, por exemplo, do perfil que ele tem, da ID que ele tem, ele também vai ter um balance, quer dizer, ele vai ter um saldo em um determinado token. E também a gente quer que esse contrato tenha um dono, que a gente quer que o dono, que é o owner, ele também seja capaz de poder executar coisas pelo usuário, que o owner, né? Então aí a primeira coisa que a gente vai fazer, que a gente vai ver, é o quê? Esse ownable component. De quem está aí em Solidity, de quem está aí, quem já tem experiência com Solidity, que já viu usar o ownable no contexto de Solidity, no contexto de herança, por exemplo. Em Solidity, a gente tem um contrato que herda de outro, por exemplo. Talvez não, mas beleza. Em Solidity, né, e que é uma linguagem orientada a objetos, que dá para usar muita orientação a objetos, quando você tem um contrato pronto, por exemplo, um contrato, por exemplo, esse Ownable, você pode é, quando você herda ele, você consegue herdar ele, ou seja, você vai pegar todas as funções, todo o storage que você tem dentro de um contrato para um outro. Isso é herança, né? Orientação objeto padrão. Em Cairo, a gente não tem herança, a gente tem módulos. Então, uma possibilidade é a gente quer usar módulos que foram definidos por outras pessoas, por exemplo. Isso é bem comum. O primeiro passo, quando a gente quer usar isso, né? Acho que antes até de chegar nesse contrato que eu estou aqui, acho que eu vou até aumentar um pouquinho aqui. Vocês podem ir falando, viu, gente? Acho que a primeira coisa é, um pouco mais do que a gente tinha antes, vocês podem ver que aqui a gente tem algumas dependências, né? Que é bem simples, né? A gente quer importar algumas coisas de outra que outras pessoas já escreveram, né? E é assim que a gente vai fazer. Tem dois jeitos, né?
Tem alguns que já são mais conhecidos, que já estão dentro da library. Então, por exemplo, o OpenZeppelin Access e o OpenZeppelin Token são libraries conhecidas, então você só coloca o nome e a versão, ela vai aqui. Para algumas, mas você também pode botar desse jeito, que você bota o Git, que é o link para o GitHub, por exemplo, e a tag, e você já vai conseguir importar qualquer library que você tenha para dentro do seu projeto. Então, nesse caso aqui, a gente vai importar o OpenZeppelin Token ou o OpenZeppelin Access. Dentro do OpenZeppelin Token, né, como vocês podem imaginar, a gente tem implementações de diferentes tipos de token, entre eles o token ERC20. Para quem não conhece, o ERC20, o ERC, ele vem de Ethereum, tipo assim, de Ethereum porque é o nome da implementação de um token fungível qualquer na Ethereum. Então, assim, qualquer token fungível, quando a gente, e por fungível quer dizer token tipo, token que não é único, basicamente, ele é fungível, ele tem muitos, vai ser um Arquivo, por exemplo, e esse OpenZeppelin Access é uma library para você dar acesso dentro do contrato, né? Então aqui a gente vai estar usando ela. Então essa OpenZeppelin Access tem um componente chamado Ownable, como vocês podem ver. Esse componente chamado Ownable, ele dá o quê? A gente pode, a gente pode, esse aqui, muito bom. Como é que funciona o componente, né? Esse componente ele é definido assim, então em vez de uma macro de contrato, ele tem uma macro de componente, certo? E dentro desse componente aqui, ele é quase todo igual a um contrato. Porque ele tem o storage, por exemplo. Ele vai ter os eventos dele. Então aqui você tem todas essas structs aqui. Ele vai ter a implementação dele, por exemplo. Tá vendo? Então, e ele vai usar uma interface também. Nesse caso aqui, a interface tá num arquivo só para ela, ou seja, você tem um arquivo só para interface. Perceba que isso aqui é dentro da OpenZeppelin. Então, eu estou usando essa library criada pela OpenZeppelin que tem esse componente aqui. Então, basicamente, um componente ele vai funcionar praticamente igual a um contrato, praticamente a mesma coisa, vai ter as implementações dentro dele, ele vai ter o seu próprio storage e ele vai ter o seu próprio evento. Por que isso é importante? Quando a gente vai usar um componente, digamos, eu tenho o meu componente Hello World e eu quero usar o componente Ownable. Por quê? O meu Ownable, ele tem o owner e esse pend owner aqui não é muito importante, mas ele tem o owner, que é o quê? Quando eu quero guardar esse owner e eu quero conseguir fazer, por exemplo, fazer com que algumas funções só possam ser chamadas pelo owner. Então, ao invés de eu fazer toda essa lógica de o que é um owner e tudo mais, eu vou usar esse componente que já tem tudo isso pronto, beleza? Beleza, aí daí como é que eu uso esse componente, né? Como vocês podem ver que a primeira coisa é eu tenho que importar esse tal componente dentro da OpenZeppelin. E daí, além de importar ele, eu também preciso usar essa macro aqui. Tá vendo que é um pouco diferente, que ele não é só component, é component com isso aqui. Isso aqui, para quem já viu Rush, também é uma macro. É um pouco diferente disso aqui, mas também é uma macro que ele vai gerar código e, em poucas palavras, ele vai importar tudo que tem naquele componente para o contrato que eu estou escrevendo. Ou seja, a partir de agora, esse meu componente, esse meu contrato, ele vai ter o componente. Beleza? Só que tem dois pontos. A primeira coisa, o componente, ele precisa também de ter uma implementação, certo? Eu posso, por exemplo, fazer a implementação dentro do meu próprio contrato, certo? Lembra que, vocês lembrarem que a gente escreveu aqui, ó, o Hello World, ele tem uma implementação, certo? Só que agora, além do meu contrato, eu também tenho os problemas, eu também tenho, como é que eu vou dizer? As funções e tudo e toda a implementação do meu owner aqui, entendeu? Então eu preciso importar também essas implementações. Então eu vou o componente e aqui eu vou botar que eu vou querer essas implementações, tanto a interna, que são das funções internas, quanto a implementação normal aqui dentro. Esse mixinho aqui, a gente usa esse nome só para não confundir, porque
Você pode ter várias coisas mesmo. Não, você vai usar esse mixin só para dizer que você está importando essa implementação de outro contexto, certo? Então aqui a gente, então o que que a gente está fazendo aqui? A gente está usando o componente, a gente está usando isso aqui para a gente poder ter acesso às implementações daquele componente. E isso aqui é importante porque, assim, quando vocês forem usar o componente, vocês vão usar basicamente esse padrão. Então, que é o quê? Componente, um ponto de exclamação, mais isso aqui, mais você vai importar as implementações internas e externas desse componente que você está importando para você ter ela dentro do seu contrato, beleza? E agora a gente tem outra coisa, que é o quê? No nosso storage aqui, a gente manteve, né, os IDs, user registered, e o user balance. Esse disbalance aqui que foi criado, aí esse users count a gente já tinha, esse disbalance é o balance do próprio contrato, ou seja, do contrato que a gente está escrevendo, ele também tem um balance, porque ele também é uma conta, né? Ele também tem um endereço, então ele pode ter tokens dentro dele. E a gente tem um Arc20 address, que é o quê? Lembra que a gente falou que a gente vai querer ter uma. Quem é que seja uma wallet? Para ele ser um wallet, ele é um wallet de um certo token, por exemplo. E daí, para isso, eu tenho que saber qual que é esse token, né? Então, dentro do meu storage, eu tenho que guardar também o endereço do token, que é a minha storage. E agora é isso aqui que é o mais importante. Que é o quê? Vocês perceberem, o meu componente, ele também tem um storage, certo? O meu contrato, ele também tem um storage. Só que eu preciso dar um jeito de. Só que eu vou mexer nos dois estados, né? Pensa que eu tenho o estado do meu contrato e eu tenho o estado do meu componente. Os dois são juntos. Como é que eu vou saber o que é um, o que é outro? Eu preciso definir isso muito bem, deixar muito claro. Então, dentro do meu storage, no contrato grande, eu tenho que definir um sub-storage. Daí eu vou usar esse padrão aqui. Daí nesse padrão aqui, eu vou chamar ele de ownable. Eu vou usar esse storage aqui. Tá vendo? Daí, se você for ver, aqui eu tenho basicamente o que eu estou fazendo. Aqui, ó, também, quando eu fiz o meu componente, eu falei qual que é o meu storage, que é o mesmo nome que está aqui, tá vendo? Então, eu defini quando eu vou usar um componente, qual o componente que eu estou usando, né? Que é o que eu importei aqui da OpenZeppelin. Além disso, o storage que eu estou colocando e o evento. Por quê? Da mesma maneira que acontece pro, pro storage, o componente também tem a sua própria lista de eventos, entendeu? Se o componente também tem a sua própria lista de eventos, eu tenho que fazer ela, porque no meu contrato principal tem a lista de eventos dele. Só que imagina, eu tenho a minha lista de eventos, eu tenho os meus eventos dentro dos meus eventos, eu tenho os eventos do meu componente. Então, essa é a maneira. Eu tenho a minha lista de eventos aqui, não, meu enum de eventos normal. E daí esse flat aqui é uma maneira de você parametrizar o componente. E daí você tem esse ownable event, que é esse mesmo nome que eu botei aqui, que eu coloquei aqui. Que é esse ownable event vai ser onde eu vou estar guardando a minha lista de eventos do meu componente ownable, que é esse aqui. Certo? Até agora está relativamente claro? Vocês têm alguma dúvida? Agora, essa primeira parte foi o que esse componente faz e também como que eu consigo usar um componente dentro de outro. É importante porque pode ser que vocês usem mais de um componente. Pode ser que você vai ter um contrato que ele vai ter vários componentes diferentes para formar esse contrato e você vai, para todos os componentes, você tem que seguir esses mesmos passos. Aqui, usar essa implementação, usar o substorage para o storage e usar o evento. Alguma dúvida nesses pontos? Tá claro? Beleza. Então aqui tudo padrão, beleza? Até agora. O que a gente vai ver o próximo passo? O constructor. A gente não falou tanto disso na última aula, mas o que é o constructor? O constructor é uma função que ela é chamada sempre. Quer dizer, sempre não. Ela é chamada uma vez só, que é quando você deploy um contrato. Que é o quê? Quando você instancia um contrato, quando você declara ele, você vai ter um class hash, certo? Então você declara o contrato e não passa nenhum parâmetro. Então é basicamente o seu código que está lá, público, na StackNet.
Só que quando você vai deployar esse contrato, muitas vezes o seu deploy ele tem parâmetros. Por exemplo, quando o constructor, eu quero que ele tenha um owner, que é o quê? Eu tenho que é quem vai ser o dono. E eu também, nesse caso, preciso de um contrato Arc20, que é qual o contrato que vai ser usado como token dentro dessa wallet que a gente está criando, certo? Aí, para isso, eu tenho essa função constructor, eu tenho, importante, eu tenho isso aqui, eu também tenho essa macro constructor, e daí eu passo, como primeiro parâmetro, né, o contract state, que é o contrato em si, então não muda, isso aqui você vai ter sempre, e daqui, isso aqui é opcional, vai depender do contrato. Nesse caso, a gente tem o owner e tem o contrato arq20 como parâmetros dentro do nosso, e daí, dentro do nosso contrato, ou constructor. E agora, algo interessante. Vocês percebam que o owner, ele é o quê? Se você olhar aqui no owner, ele tem a primeira função dele, aqui dentro da parte interna, ele tem uma função chamada initializer, que é o quê? Basicamente pegar um contrato, né, e daí inicializar ele, que é o quê? Ter algum dono. Então, você inicializa ele com algum dono, basicamente. Só que isso aqui está dentro do meu componente ownable, certo? Então, quando eu começo o contrato, faz sentido que eu queira inicializar o meu owner também, certo? E perceba que essa função initializer, ela está aqui dentro da implementação interna, ou seja, eu não consigo chamar essa implementação de fora do meu contrato. Eu só consigo chamar ela dentro, ou seja, se eu pego uma conta, não existe, se eu for lá olhar no Ownable, não tem a função initializer. Essa função, ela não é pública, não é para qualquer um. Mas dentro do contrato eu posso usar. E daí, como eu posso usar, eu pego no meu Ownable, que tá vendo que ele está no storage? Então, o que acontece? O meu estado do contrato, ele tem o Ownable, tá vendo que dentro do storage eu tenho a variável Ownable, que por si só, que por sua vez, tem um storage dentro dela, certo? E daí por isso que eu consigo acessar essa função initializer, que tem essa implementação aqui, ó, que é a implementação interna, entendeu? Então, ou seja, como é que eu consigo acessar a minha função initializer que está dentro do meu componente ownable? Eu tenho que ter o meu ownable dentro do storage e eu tenho que ter usado essa implementação interna, entendeu? Daqui eu tenho a implementação interna dele, que por sua vez é onde eu tenho definido a função initializer. Ou seja, essa função initializer aqui pode ser chamada por esse cara aqui no constructor, certo? Beleza. Esse próximo aqui é só o padrão, que é o arq20 é uma variável dentro do meu storage e eu quero inicializar ela, então eu vou escrever o que eu passar, o que eu tiver como parâmetro, basicamente. Então esse aqui não muda o padrão. Beleza? Faz sentido o constructor aqui? Alguma dúvida? Tá. Aqui tem as funções que a gente tinha, né? Register, unregister, change, user, change user ID, tudo mais, deposit. Deixa eu só. Ah, tá. Unregister, aqui, ó. Aqui na minha função unregister, perceba o seguinte. Uma lógica que a gente quer mudar lembra que na semana passada a gente só verificava o seguinte. Se uma pessoa ela já criou o seu perfil, só ela pode se desregistrar, né? Só que no mundo faz sentido, se eu tenho um owner dentro do meu contrato, faz sentido que o owner também possa unregister alguém, beleza? Acho que tem sentido isso. Como é que eu acesso esse owner? Lembra que esse owner, primeiro, existe a função owner aqui, né? A função owner, ela tá aqui dentro do meu owner. Deixa eu só botar um pouquinho para cá. Aqui, ó. Eu tenho a minha função owner, tá vendo? Essa é a minha função. Ela tá definida dentro do meu owner e perceba que ela é uma variável dentro do meu storage. Então, se eu for no meu storage aqui, ah,
Se você for no seu story, você está vendo que você vai ter essa variável aqui, owner. Aqui no caso está ownable owner, né? Mas é owner. Mas porque que você tem a função. Daí você tem a função owner, tá vendo aqui, ó? Essa função owner, que ela vai retornar a variável dentro do storage do componente ownable, certo? É uma variável que tá lá guardada, certo? Eu quero acessar essa variável dentro do meu contrato de cima, que é o contrato que está usando o módulo ownable. Como é que eu faço? Existe a minha variável ownable dentro do storage do contrato, como a gente lembra aqui, tá vendo? E eu tenho a minha função owner implementada dentro dela, ou seja, eu consigo chamar essa função lá dentro, né? Então aqui eu tenho essas duas, né? Eu chamo o caller, que é quem chamou a função. Eu também chamo o owner, que é o owner, né? E daí, basicamente, o que eu estou fazendo aqui não muda muita coisa, né? Eu falar que ou o caller, ou seja, quem está chamando essa função, ou tem que ser o usuário, ou tem que ser o owner, senão essa pessoa não é autorizado. E daí, se for autorizado, se o usuário for autorizado, né? Eu vou poder desregistrar essa pessoa. Beleza? Então, ou seja, é assim que a gente consegue acessar o estado, que a gente consegue acessar funções dentro de um componente. Ou seja, se imagine que eu tenho o meu contrato, que está usando esses componentes, né? E daí eu preciso, como que eu acesso o storage de um contrato dentro do outro, como que eu acesso a função de um contrato dentro do outro, beleza? Então aqui a gente tem um caso, essa função aqui é uma função pública, ou seja, essa função aqui pode ser chamada por qualquer um, então ela está dentro dessa implementação aqui, tá vendo? Quando a gente tem a implementação ownable, que é a implementação das funções públicas, e a implementação interna, que é a implementação das funções internas. E nesse caso a gente vai estar usando as duas, por isso que a gente tem aquele initializer no constructor é uma função interna e essa aqui é uma função externa, ou seja, eu preciso das duas implementações sendo importadas dentro. Eu não sei o que que foi isso. Ah, olha que legal. Você faz aqui também, vai, quer ver? Não. Ah, enfim, era para ser alguma coisa. Mas o que eu estava falando, a implementação, eu tenho que importar essas implementações dentro do meu contrato, beleza? Então aqui, basicamente, é assim que a gente vai usar uma função dentro do meu user, basicamente. Beleza, agora a gente vai para um outro ponto, que é o deposit. Aqui não deveria ter esse Y, eu acho que a gente escreveu, a gente colocou errado, deposit. Eu acho que foi Lucas, acho que ele botou Y, mas tudo bem. Aqui, para quem já mexeu com Solidity, é, assim como em Solidity, a gente também pode interagir com outros contratos, ou seja, o contrato Arc20 é o contrato do token, ele já é um contrato por si só, certo? E só que eu quero ter acesso a ele, né? Porque aqui, ó, eu estou importando esse contrato Arc20, então se eu for aqui, tô, tá achando. Mas enfim, se eu for no meu contrato Arc20, aqui, tá vendo? Eu tenho o meu contrato Arc20, eu tenho o meu componente Arc20, mas nesse caso a gente não está usando o componente Arc20. Por quê? A gente quer interagir com o contrato Arc20, ou seja, porque dentro do contrato Arc20, dentro do componente, né, você pode ver que tem algumas funções. Tem, por exemplo, a função transfer, a função transfer from, a função approve. Perceba que, para quem sabe, já viu isso aqui em Ethereum, é a mesma interface do Ethereum. Não muda, é a mesma coisa. É implementado em Skype, né? Mas é a mesma coisa, né? Então aqui a gente tem as funções que a gente quer, tipo assim, eu quero transferir um token e tudo mais. Um ponto importante também, uma diferença interessante entre Ethereum e Starknet. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Tem alguma pergunta escrita aí? Eu não estou vendo. Não sei se alguém. Não, agora não. Não? Beleza, então. Uma diferença interessante. No Ethereum, existem os tokens Arc20, né? Mas existe o token nativo, que é o Ether em si, né? E no Ethereum, as funções de transferir Ether,
elas não são as mesmas funções do Arc20, elas já são funções nativas da própria rede, né? Na Stacknet isso não existe. Na Stacknet, todo token é Arc20. Então, e daí, no caso, você tem dois, por exemplo, na Ethereum isso existe porque o token que você paga gas é o Ether, né? E o token Ether, o token ETH, você paga gas e tudo mais, não é um Arc20, ele é o token nativo daquela rede, só ele, né? Todos os outros são Arc20. Ou, enfim, nesse caso, token fungível. Já na Stacknet não existe. Então, tanto o token da Ethereum, que é o Ether, ele é um token com um contrato, é um Arc20, quanto o token Stark também é um token Arc20. E hoje em dia você pode pagar as suas transações em qualquer um dos tokens. Você pode escolher qualquer um dos dois para pagar as suas transações. Beleza? E daí os dois são contratos Arc20, tudo Arc20, ou seja, facilita por um lado, né? Porque você não tem essa noção de você precisa saber se você está lidando com um token nativo ou não, que pode mudar como você lida. Você precisa, no Ethereum, para você transformar o Ether em Arc20, você precisa de um Rapid Ether, né? O WEther, para você poder transformar em Arc20 e tudo mais. Aqui não precisa, porque tudo é Arc20 por padrão. Beleza. Então, aqui eu quero poder interagir com o contrato Arc20, né? Porque eu quero o quê? Eu quero fazer um depósito. Um depósito é o quê? É uma função transfer from, né? Perceba que se eu estou fazendo um depósito, eu estou fazendo um depósito do meu caller, né? Do meu caller, e digamos que eu quero depositar uma certa quantidade. Eu vou chamar um transfer from do meu caller, que é quem chamou a função, para o endereço do meu contrato, certo? Que é o endereço que eu estou deployando. Perceba que, nesse caso, eu preciso saber qual que é o endereço, meu próprio endereço, né? Que é o endereço do próprio contrato. Em Solidity, esse endereço você vai chamar com address this, certo? Que você tem o this, que é um objeto dentro de um contrato Solidity, que você consegue acessar o próprio endereço do contrato. Em Cairo não tem, isso não é nativo. Então existe essa função aqui, assim como existe a função getCallerAddress, que é para você chamar quem está chamando a função. Existe a função getContactAddress, que é a função que retorna o próprio contrato, o próprio endereço do contrato que você está, certo? Beleza. Então, ou seja, eu quero transferir do meu caller pro endereço do contrato, certo? Como é que eu vou saber isso? Aqui, ó. Perceba que eu tenho esse negócio chamado dispatcher. Dispatcher. O que é um dispatcher? A gente falou semana passada que o quê? Essas macros aqui, para que elas servem? Elas servem para ela pegar o que você escreveu de código e criar mais código em cima dela. Uma das coisas que ela cria é o dispatcher. E o que é isso, né? O dispatcher é um objeto que ele é criado em cima do seu contrato para para outras pessoas poderem interagir com ele, ou outros contratos, né? Então, nesse caso, todo contrato Arc20, quando ele é deployado, você tem um Arc20 dispatcher, que é esse objeto para você interagir. E daí, quando você chama esse dispatcher, primeiro você importa esse dispatcher daqui, tá vendo? A gente importou o dispatcher. Importante. Tem que importar o dispatcher e tem que importar o dispatcher trait, que é o quê? A trait é o comportamento do dispatcher, que também é gerado gerado automaticamente. Então, quando você vai fazer um contrato, você vai criar. Tá vendo que nem tem um código aqui? Porque, na verdade, o que é criado é só você cria o código, né? E a partir disso aqui, eles criam a trait e o dispatcher do seu contrato. Então, com a trait, e note também que a trait você não chama ela explicitamente. Não tem nenhum lugar aqui, se eu for pesquisar, não tem nenhum lugar aqui que a trait ela é usada explicitamente. Porque ela está implicitamente quando eu uso, porque o dispatcher já tem. Você presta atenção? O dispatcher, eu estou usando ele aqui. Aqui, ó. O dispatcher, eu tô usando ele aqui. Diferentemente da minha trait, que eu não estou usando em lugar nenhum, diretamente. Mas o dispatcher, ele usa a trait quando eu uso ele, entendeu? Então, por isso que a gente tem que importar os dois, mesmo que eu só vou usar diretamente o dispatcher. Aí, beleza, eu uso o dispatcher,
Aqui eu só tô, aqui do mesmo jeito que a gente já fez semana passada, né? A gente tem uma função, a gente tem uma maneira de acessar o mapping, né? Lembra que tem um mapping dentro do storage do meu contrato. Então eu chamo o meu balance dentro dele. Aí eu quero saber qual que é o meu saldo do token que eu tenho, que é o token Arc20, que é o que esse token Arc20 dentro do meu contrato. Qual que é o saldo do meu collar, certo? Que daí como eu vou chamar? Eu vou chamar esse Arc20 aqui. Esse Arc20 aqui, lembra que ele é um dispatcher, ou seja, esse dispatcher ele é um objeto para poder interagir com outro. Se eu for olhar lá no Arc20, eu sei que aqui lá no. E lembre, não é no dispatcher. Vai ser no componente. Se eu for olhar no componente, eu balance off. Balance off. Existe a função balance off, que é uma função do tipo view, ela só retorna um valor que vai retornar o balance que o meu usuário tem, certo? Então eu consigo chamar essa função aqui através do meu dispatcher. Ô, Aí eu, Luiz, sim, eu não peguei o porquê que tem que fazer tem que me trazer o Desperate Trait, tipo, junto. Tipo, tem algum motivo aí que eu não peguei. tá. Na prática, se você, o motivo importante se você não usar, não funciona. Então use. Na prática. Na teoria, o que acontece? O Cairo, ele é bem livre. Ele deixa você ser bem livre. Então, lembra que quando a gente define o contrato, a gente define a interface num lugar e o contrato no outro? É a mesma coisa com o dispatcher e o dispatcher trait. O dispatcher é só o ponto de acesso para o contrato, que é o quê? Eu tenho aquele ponto de acesso, tanto é que eu estou botando aqui, ó, quando eu crio o dispatcher, eu boto o endereço do meu contrato, certo? Só que eu também preciso saber qual interface que ele está usando. Por isso que se você usar só o dispatcher e não botar trait, ele não vai ter interface. Daí você não consegue acessar as funções que você não tem acesso à interface. Tanto é que se você clicar aqui, se você procurar aqui no dispatcher, ele vai para a interface e a trait também vai ele vai para ele vai para a mesma? Vai para a mesma. Mas um é para a interface e um é para o contrato em si, basicamente. Beleza, beleza. Mas sim, cara, não é o importante mesmo quando você for interagir com um contrato, você precisa do dispatcher e precisa da trait. Se você botar só o dispatcher, ele não vai funcionar. E a trait você não usa ela diretamente nunca. Quer dizer, eu nunca usei diretamente. Talvez, enfim, não tem. Esse é o importante. Aí, beleza, né? Então, aqui, como eu estava falando, você acessa você tem um acesso ao dispatch aqui, você chama a função arc20. Aqui você chama a função transfer from, lembrando que também é a função que está aqui. Tá aqui, né? Transfer from. Tá aqui. Então, você chama a função transfer from. E daí a gente faz toda a lógica, né? De você aumentar o valor, dar um write aqui e tudo mais. Isso aqui, acho que aqui a gente já passou bastante semana passada, então eu não vou estar falando muito mais. Na parte do withdrawal é a mesma coisa. Você vai chamar o caller, você vai chamar o dispatcher aqui, passando o endereço do seu contrato Arc20. Através disso, você vai chamar o disbalance aqui, tá vendo? Esse disbalance é o contrato do próprio contrato, como é que é o nome? É o balance do próprio contrato e tudo mais. E aqui você vai retornar tudo isso. Aqui, por exemplo, eu quero retornar o balance do contrato e o meu balance, né, tá vendo? Eu pego o contrato e retorno ele por aqui, tá bom? Acho que essa parte já foi. Agora, eu vou passar para testes agora, rapidão. Alguma dúvida do que é um dispatcher, de como usar o dispatcher e do que é um componente, de como usar o componente? Dúvidas? Não? Tá. Eu vou dar uma passada aqui pela parte de testes, bem rápido.
para eu poder passar para o Lucas logo para ele poder ir para o deploy, certo? É muito importante testar, gente. Testem coisas. Então, é sempre muito importante testar. Uma grande vantagem do Forge é você consegue fazer testes em Cairo, certo? Isso é muito legal, certo? Então, tá aqui. Você vai criar uma página, você vai criar a função teste contract, ou teste alguma coisa, né? Aí você testar, se simplesmente vai rodar SNForge teste. Quando você rodar SNForge teste, ele vai rodar os testes. E se tiver sorte, eles vão passar. Tudo dá certo. Eu fiz uma mudança para os testes passarem. Eu fiz um merge direto a master agorinha. Então, se alguém tinha testado antes, talvez ele não fosse dar certo. Ele dá certo, tá vendo? Você só dá um teste e daí você chama de teste, underline, alguma coisa, ele vai dar. E daí, né, por padrão, quando você for fazer um teste, você bota essa macro teste e chama uma função teste, underline, alguma coisa. E é isso. Aí você também pode testar, dar errado, né? Porque é importante testar os casos de certo e os casos de errado. E daí, com isso, esse shoot panic aqui, e você pode botar qual erro você acha que deveria dar. Beleza. Na parte de teste aqui, tem algumas coisas, né? Porque pensa, eu preciso, primeiramente, preciso acessar o contrato, né? Criar algumas funções aqui, e daí vocês podem olhar aqui, vocês usem esse padrão aqui, sabe? Esse padrão de teste aqui, ele é bem legal, eu acho. Beleza. Lembra que a gente tem um SNForge, né? Esse SNForge, ele ajuda bastante, porque tem algumas... para testar é bom, né? Que é você consegue cheat, né? Você consegue fingir que você está num ambiente que você não tá para você poder você testar como que aquele ambiente usa. Outra coisa interessante, vocês lembram que eu não declarei nenhum dispatcher? Ainda assim eu estou importando o dispatcher aqui, tá vendo? Então, mesmo para interagir com o meu próprio contrato no teste, eu interajo via dispatcher. Sendo que eu não escrevi dispatcher em momento nenhum. Ele só criou o dispatcher a partir do meu contrato. Certo? E a trade, inclusive. Certo? E aí, o que a trade faz? Ela usa. Você usa ela aqui, acho que é a melhor maneira. Beleza. Aí, a gente vai primeiro deployar o contrato, né? Que é dessa maneira aqui, tá vendo? Interessa agora, beleza. Como é que você deploy um contrato via script, via código? Quando você deploy um contrato, primeiro a gente declara, né? E daí a gente aqui vai falar um nome, por quê? Porque nesse ele já vai saber pelo nome, ele já vai entender qual que é o contrato, entendeu? Então aqui ele vai vir pelo nome mesmo, que é o mesmo nome que você botou aqui, certo? Beleza. Então aí ele vai achar o contrato e ele declara através do nome. Quando ele declara, ele retorna uma class hash, tá vendo aqui, ó, que eu tenho o meu contrato é a minha classe. Para deployar, o que que eu vou passar? Do eu preciso do meu contrato, né, que eu tenho ali em minha class hash e dos meus parâmetros do meu constructor. Porém, como que funciona na prática? Tudo dentro do Cairo, dentro da StackNet, é felt. Então, quando você vai fazer um deploy, os seus parâmetros de constructor são, na verdade, felts. Bem ou mal, certo? Então, como é que você vai transformar em felt? Essa aqui é uma maneira, tá vendo? Então, por exemplo, meu aqui, ó, eu vou passar dois endereços dentro. Eu vou passar dois endereços dentro. Lembra que era o owner e o arquivo address, né? Então, o que que eu faço? Tá vendo que meu owner e meu arquivo address são funções aqui que retornam contact address. Olha, isso aqui também é legal. É uma maneira de você ter constante em endereço. Para testar é interessante. Aqui, né, perceba que ele está retornando, e aí isso aqui é o endereço do Ether de verdade dentro da StackNet, viu? Esse aqui é o endereço do Ether. Eu tenho o meu owner e tenho o meu arquivo address. Esses ele me retorna um contact address. Só que eu preciso do meu call data ser um array. Essa aqui é uma maneira de criar array. Ó. Um array de felt. Então, basicamente, eu vou chamar as minhas funções owner e arquivo address e eu vou dar um ponto into. O ponto into é uma forma de você dar um cast,
de content address para Felt, por exemplo. Certo? Enfim, vocês têm acesso a esse código aqui. Algumas coisas só usem, vocês vão entendendo com o tempo. Mas, importante aqui, eu fui deploy o meu contrato. Quando você vai passar, você tem que passar uma constante, né? Que o array em si não é uma constante, né? Aqui, perceba que eu estou passando um snapshot. Por quê? Eu preciso que seja uma constante dentro do meu deploy. Então, eu passo como snapshot para não ter perigo. E eu consigo fazer o deploy do meu contrato, certo? E daí eu tenho o endereço dele, e assim que essa função aqui é uma função meio que de ajuda, né? Então, quando vocês forem testar, olhem isso aqui e copiem, e é isso que vocês vão usar esse modelo, beleza? Então, beleza. Quando eu vou fazer um teste, né? A primeira coisa, eu preciso fazer o deploy. Opa. Uma vez feito o deploy, eu vou pegar o meu dispatcher, né? Que é o meu Hello World com o contrato do que foi deployado. E daí eu vou testar, né? Para testar aqui, uma boa função de teste é esse start sheet color address, que é o quê? Eu meio que dou um sheet para falar, não, eu quero entrar como se eu fosse o usuário tal. E daí, para testar, eu tenho o meu usuário tal aqui, né? Que é um endereço, né? Daí você chama a função register user dentro do meu dispatcher. Daí você passa SD aqui, tá bom? E daí você consegue, daí você dá uma call aqui, tá vendo? Você chama is user register, e daí você consegue dar um assert se de fato ele foi registrado, se a user ID está correta e tudo mais. Beleza? Assim você faz um teste. E daí aqui você vai dar um change user ID, mesma coisa, você vai deployar o contrato, pegar um dispatcher. Essa aqui é a lógica, né? Uma ID antiga, ID nova. Daí você vai se passar pelo usuário, você vai se registrar, tal. E daí você vai mudar, daí você ainda está se passando pelo usuário e tudo mais. Aí aqui, ó, digamos que você queira testar, você queira ver que você concorda comigo que você não pode trocar a sua ID se você não foi registrado, como é que eu vou testar se esse erro de fato está dando errado? Você pode ver aqui, ó, que a gente tem esse erro aqui, certo? Dentro da função unregistered user. Então, o que que a gente faz? A gente chama, depois o contato normal, pega o dispatcher normal, pega a ID, e daí a gente chama essa função aqui se passando pelo usuário. Quando a gente faz isso, ela vai quebrar, porque ela dá erro, né? Então aqui, e a gente testa de fato que o erro é aquele erro que a gente esperava que desse. Certo? Então aqui a gente testa essa aqui, daí aqui a gente testa várias coisas. Aqui, ó, não tem todos os testes, inclusive a ideia é que vocês façam mais testes. A gente não botou testes para a parte de token, por exemplo, então acho que isso aqui vai ser interessante para vocês colocarem no trabalho, no projeto de vocês, que vocês vão deployar isso aqui com mudanças. Beleza? Gente, aqui eu passei rápido por testes, eu não, assim, testes é um negócio muito grande, tem muita coisa para ser falada, mas eu quis só mostrar mais ou menos como que é o padrão, como que deve ser teste, como que você cria e tudo mais, e como que você lida com eles. Perguntas sobre os testes, sobre os componentes, sobre tudo que eu falei até agora? Não. Mas, ô, Luizão, só testa código quem não confia em si mesmo, né? Perfeito, perfeito, perfeito. Eu particularmente testo, mas se vocês tiverem muita confiança, não precisa. O Gol Ross só dá errado se você errar, né, velho? É isso. Perfeito, exatamente. E eu particularmente preciso testar os meus códigos. E eu acho bem importante. Mano, mas eu vou dar um adendo aqui nessa parte de teste especificamente, que, tipo assim, não é só, você não usa o teste só para, tipo, conseguir testar o contato. Pelo menos eu não uso só para isso, tá ligado? Geralmente eu uso para quando, às vezes você tá desenvolvendo um smart contract e ele tá, tipo, realmente muito grande, tá ligado? Se você for testar tudo, tipo, meio que se você for ver todas as informações na mão, você vai demorar, tipo, anos, porque às vezes você faz o deploy de um novo contrato, você precisa, fazer, tipo, chamar tal e tal e tal função antes do contrato meio que estar pronto para você receber os seus dados no front-end, por exemplo.
E aí, meu, esse processo todo de você ficar chamando todas as funções no cotidiano do dia a dia fica um saco, tá ligado? Então, Sim. você acaba tendo que, tipo, às vezes colocar esse contrato de teste para colocar esses testes no contrato para conseguir, tipo, automatizar todo esse processo, né? Sim. Não, isso é bem legal, porque, por exemplo, aqui você sabe como é que você deploya, tá? Você sabe que parâmetros você precisa ter para fazer o deploy. Porque se você não sabe, muitas vezes não é óbvio. Uhum. Então é Eu acho até bom para ter você. uma visão melhor do projeto também. Exato. Por exemplo, aqui, essa função change user, ela só pode ser chamada depois da função register. Isso pelo nome é meio óbvio, né? Mas poderia não ser tão óbvio e você ter testes que mostrem os caminhos que dá certo e os caminhos que dão errado. Quando você for interagir, dizer, não, deu errado por quê? No teste, tá me mostrando que esse caminho dá errado mesmo e é o esperado. Entendeu? Então, é realmente bem importante. Se não há mais dúvidas, eu acho que dessa parte foi, né? Essa parte era mais um complemento da última aula, né? Dessas partes um pouquinho mais avançadas, mas não tão avançadas, mas bem importantes. Como eu falei, qualquer dúvida pode mandar para a gente. E agora o Lucas vai ver uma parte mais legal de deploy e front-end. Show? Boa. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Da minha parte, a gente vai fazer tipo duas coisas aqui. Mas a primeira delas lembra na última aula que eu passei para vocês. Calma aí, deixa eu só ver uma coisa porque eu não tô conseguindo compartilhar aqui. Tá aqui. Vou ter que sair e entrar de novo. Que eu estou com dois computadores aqui. Mas lembra da última vez que eu passei para vocês aquela questão de configurar a conta e tudo mais do SNCast? Então, dessa vez eu vou mostrar para vocês exatamente os comandos que tem aqui, que eu agora estou com uma carteira de teste total aqui no computador e vai ficar mais fácil, imagina eu. Só entrar no Meeting aqui de novo. Chega. Provar aqui. Recording in conference. Olha aqui também. Pronto, acho que agora deve dar. Estão conseguindo ver a tela, hein? Sim. Sim. Boa. Então, deixa eu só ver. Esse negócio aqui. Organizar esse cara. Tá. Beleza, então bora lá. Como é que a gente vai fazer aqui? Deixa eu achar aqui a tela que tá. Ou aqui. Então, vou primeiro mostrar aqui para vocês no terminal qual que seria o comando para vocês criarem isso aqui. Vocês vão ter que importar uma conta de vocês. Então, aqui no caso eu tenho a MetaMask a Argent de teste. Ela tá aqui. Então, de boinha, vocês vão vir aqui, vão clicar nesses três pontinhos. Deixa eu só falar uma coisa, gente. Acho que é meio claro, né? Mas é sempre bom falar. Contas de teste que vocês vão usar para deployar contrato, principalmente de teste, não sejam as mesmas contas que vocês usam para transacionar tokens, certo? Exato. Não façam isso, porque sempre que você pega a sua private key, só de você ver ela e você usa ela, você está expondo ela a algum tipo de risco. Então, assuma que se você está usando uma private key para deployar contrato, para teste, está em algum ponto env, você está fazendo isso,
assuma que essa private key não é confiável para você transacionar tokens de verdade. Então tenha pelo Exato. menos duas, uma de verdade e uma de teste. E a de teste assuma que ela pode ter problemas porque é complicado, né? Você tem ponto .env e tudo mais, pode ter ela em vários arquivos e às vezes você pode perder, então só tenha noção disso. Boa. Então, beleza. Aí a gente vai vir aqui, clicar em Review, a gente vai pedir essa senha. Vou colocar aqui, aí ela vai pedir. Você copia a sua chave aqui. Olha aí, o Lucas já expôs a private key dele. Já essa Exato. private key aí, se ele colocar dinheiro, já era, entendeu? Exato. A gente é da hora dela é que, tipo assim, ela criou uma carteira específica para testnet, tá ligado? Mas se fosse a MetaMask, por exemplo, eu teria comprometido a minha carteira principal. Aí ia ser um saco. Bom, beleza. Copiamos esse cara. Aqui, a gente vai rodar o seguinte comando. SNCast, account, import. Aí, a gente vai dar um nome para essa conta. Então, name, test, underline, account. Aí, a gente vai colocar um address, address. Deixa eu aumentar um pouco esse negócio aqui, né? Acho que senão vocês não devem estar vendo, né? Tá dando para ver bem agora? Por mim, sim. Por mim, tá de boa. Na verdade, você Ah, consegue levantar um pouco o terminal? Eu não tô conseguindo ver a parte de baixo. tá, calma aí. Para Em isso vez de você. diminuir essa parte, entendeu? Você tá... Isso. Daí agora, bota ele pra cima. Tá dando para ver agora? Isso, agora sim. Agora sim. Eu não tava conseguindo ver, não sei se era só por causa da minha tela. Tá, beleza. Então a gente vai pegar o endereço daquela conta. É esse aqui. Address. Vai dar um Ctrl V aqui. Aí a gente vai colocar um private key. E vai passar agora a private key que eu não tenho mais no Ctrl C. Mas eu tenho ela aqui que eu já configurei. Sim, página. Copiei private key. Colar ela aqui. E a gente vai dar um type e vai digitar o tipo. Se ela for da Argent, tem que ser Argent. Se ela for da OpenZeppelin, é -OZ. E se ela for, tipo, acho que Bravos, ela tá meio. A Bravos não tá funcionando agora, pelo que eu tava vendo. Mas, nossa, é Argent. Beleza. Vai dar esse comando aqui. E aí ele vai, tipo, gerar uma conta para vocês. Essa conta ela vai estar onde? Ela vai estar no seu root. Então, você dá um CD no root. Aí você vai dar um change directory pro ponto, acho que é ponto Starknet accounts que ele vai criar para vocês. Aí nesse Starknet accounts tem ele vai criar esse JSON aqui. Aí você vai a gente pode dar um code nele, mas eu já tenho ele aberto aqui. Então, ele vai criar um arquivo exatamente aqui. Então, ó, teste account, ele acabou de criar a conta que eu estava ali. Ele cria esse objeto aqui, então agora você poderia usar, na teoria, usar esse objeto, tipo, em, em eles. Aqui estão, tipo, outros pontos que eu criei na hora de testar também. Enfim, você poderia estar aqui usando qualquer um desses caras. Beleza? Para configurar aquela conta global, isso daqui foi só para você adicionar uma conta, tá? Você vai dar um change directory para o root de novo. Aí aqui dentro desse cara, uma pasta oculta que chama config. Então você vai dar um change directory para config. Aí você tem esse Starknet Found, então você dá um CD nesse Starknet Found. E aqui dentro você tem aquele SN Found global que eu falei para vocês. Para configurar ele, então esse daqui é o mesmo cara que tem aberto aqui também.
para configurar ele, o de vocês vai estar tudo comentado assim, ó. Ele vai estar exatamente assim, desse jeito. Tudo que vocês precisam fazer é deletar esse cara aqui, por exemplo, tem que ser um RPC. Então, por exemplo, da Infura ou alguma coisa assim. E onde eu tenho a Infura aqui? Seria... Deixa aqui. Eu tenho a Infura aqui, então vocês vão ter o RPC da Infura de vocês. Cola o RPC aqui. Aí o Block Explorer é só descomentar. Esse Weight Parameters também você pode descomentar ele, usar esse padrão aqui. Show Explorer Links também descomenta. Account File, vocês vão descomentar esse também, porque já está indicando o caminho correto. E aí, esse account aqui, vocês descomentam. E aí, vocês vão colocar o nome que vocês tinham colocado lá. Então, no caso aqui era... Onde que era? Cadê? É nesse mesmo, nesse que eu acabei apagando. Cadê o... Vamos achar o terminal aqui. Hum, Stocknet. Esse teste accounts aqui. Dá um Ctrl V nele. Aí eu salvo esse arquivo. E pronto. A partir do momento que eu salvei esse arquivo, eu não preciso mais ficar chamando... Ah, esqueci de falar também, comentem essa primeira linha. Vocês salvam ele. Aí eu não preciso mais passar aquele my account, aí falar a rede, qual que vai ser, e nem nada disso. É só, tipo, vir aqui e passar direto. Beleza, feito isso, vocês já conseguem rodar aqueles comandos que eu ensinei para vocês na aula passada. Eu não estou com saldo nessa carteira, então eu vou compartilhar outra tela aqui. Deixa eu ver, da minha outra carteira. Um segundo. Beleza. Aqui vocês vão ter já que entrar no diretório da pasta de vocês. Aqui eu estou usando o WSL, então eu não vou ficar, eu não vou tentar não. Bom, acho que eu vou ter que acabar fazendo isso mesmo. Vai ter jeito. Vou abrir para vocês o VS Code aqui, só para mostrar para vocês como é que vocês vão ter que fazer. Então, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer é vir aqui no contato de vocês. Acho que eu e o Luiz, a gente deve ter chegado mais ou menos na mesma parte do contrato, né? Nesse caso aqui. Então, vocês vão ter que vir aqui no contrato de vocês e analisar o constructor, né? E vocês têm que entender qual que é as variáveis que está pedindo aqui. No caso ali, a gente está tendo o RC20 address, que é o endereço que a gente vai passar de um RC20 para fazer o deploy desse cara aqui. Então, beleza, temos isso. Aí qual é o comando que a gente vai rodar? Primeiro a gente vai ter que dar o sncast. Eu acho que eu vou chamar já de terminal, velho. Isso aqui acho que vai travar. Sncast declare. Aí a gente vai passar ---- contract name. E aí passar o nome do contrato, que é o Hello World. Aí ele vai compilar esse cara. Ele demora um tempo para compilar mesmo, não tem jeito. Hoje de vocês, possivelmente, vai ser mais rápido, que no meu ele está demorando justamente pelo fato de que ele está travado.
tipo, ele tá com muita coisa aqui, né, no caso. Aí, beleza. Transaction executed. Ele falou aqui que deu erro no meu caso, mas o erro foi porque, tipo, eu já tinha declarado esse cara antes. Então, tipo, lembra aquele negócio? Declare, a gente não vai declarar ele mais de uma vez. Declara ele uma única vez e só vai declarar de novo se eu mudasse alguma coisa na ABI do contrato. Mas como aqui não mudamos nada, ele continua a mesma coisa. E por último, a gente vai rodar um SNCast deploy class hash. Acho que é class hash. Deixa eu ver aqui. Acho que eu mandei esse contato. Esse daqui. Então, a gente vai passar o declare class hash. Então, class hash. E aí, esse class hash é justamente esse cara que ele retornou aqui, ó. De vocês, talvez na real, de vocês, ele também vai falar que já está declarado, porque tipo, vai acabar sendo o mesmo que o nosso, né? Então, já vai mostrar isso aqui. E aí eu vou passar os argumentos do construtor. E aí foi o que na última aula a gente não tinha conseguido ver, que era como declarar esses... como declarar os argumentos do construtor aqui. Que no caso desse contrato está pedindo o contract address do RC20. E como que vocês vão fazer isso? Vocês vão pegar e passar essa flag de menos arguments. Aí vocês vão passar entre aspas simples, o seu argumento. Aí, se eu quisesse passar, por exemplo, outro, eu colocaria, tipo, uma vírgula aqui, e aí colocaria, tipo, as aspas simples e colocaria outro tipo de argumento. Então, beleza, vamos deployar. Vamos lá que seja mais rápido, pronto. Então, ele deployou. Aí passou aqui o endereço, os detalhes aqui e tudo mais. Então, legal. Esse é o contrato. Eu passei aqui um endereço para ele de RC20 que não existe, tá? Então, esse contrato ele vai estar crachado aqui. Esse endereço aqui, na verdade, é o endereço da minha carteira. Só passei qualquer contract address para ele. Mas vamos ver agora o front-end. Esse aqui o contrato já está deployado, vocês já poderiam estar interagindo com ele tipo, já na própria Block Explorer aqui no Starscan, se vocês quiserem. Bom, fechou. Deixa eu compartilhar outra tela agora de volta. Onde que para aqui o share? Beleza, vamos voltar aqui. Bom, beleza. Agora, vamos ver como que a gente está fazendo para interagir com esse contrato no front-end. Para isso, a gente vai usar nosso outro... Eu não consigo enxergar aqui. Exato, esse mesmo. Então, vamos usar esse nosso outro projeto. Esse projeto aqui, a gente já... com esse front-end, já está lá no Git. Acho que a gente já chegou a enviar até para vocês na última aula. Mas eu vou passar por ele aqui rapidinho para mostrar para vocês como que a gente faz. Eu não sou dev de front-end, mas eu tenho uma noção básica aqui de como isso está funcionando. Depois, se vocês tiverem tipo, alguma pergunta, alguma coisa assim mais específica, eu posso passar tipo, para vocês falarem com o Arthur ou com alguém que manja mais essa parte do front-end. Mas vou rodar aqui o projeto local. Vocês podem... O que está falando aqui? Ah, tá. Deu install? Não, não, é porque tá na pasta errada aqui. Aula 3. Aqui. Boa. Então aqui já vocês vão ter que dar o npm install, que nem o Luiz falou, então tipo, vocês vão ter que vir aqui e dar um npm install. E aqui a gente está deixando para vocês já tipo as ABIs e tudo mais. Só que a intenção é que vocês utilizem as próprias ABIs de vocês aqui para conseguir fazer isso, tá? Mas bom, beleza. A gente rodou aqui só para vocês verem como que tá como que tá ficando, como que fica isso, né? É basicamente isso aqui. Então,
Connect class, AgentX. Aí era para o meu AgentX ter dado um pop-up aqui. Estranho. Acho que já está conectado. Tá. Acho que se eu dar um. Bom. Então, beleza. Aí ele vai falar, tipo, todos os usuários que tem nesse contrato, qual é o balance desse contrato, aí qual que é o meu endereço de carteira, qual que é o meu ID do usuário e qual que é o meu saldo, que são aquelas coisas que a gente já, tipo, definiu no contrato ali. E aí aqui eu poderia, tipo, meio que interagir com esse contrato, né? Então ele está falando que tem 17 de saldo, tem 5 usuários. Vamos ver um pouco de onde a gente está pegando isso, né? Se a gente for olhar aqui, esse aqui é o endereço do contrato, esse aqui é o endereço do RC20 que está sendo transacionado ali dentro. Que no caso eu não tenho nessa carteira, eu acho também. Mas vamos ver se consigo enviar um pouco para ela depois. Beleza. O contract address aqui. Aqui é onde a gente está definindo o contrato em si. Então, a gente vai precisar importar as ABIs para isso. Vamos precisar usar essas partes de connect da StackNet React aqui para estar conectando. Então, para você usar aquela conta do usuário, chamar e tudo mais. Essas partes de pop-up não. Vamos precisar esse use contract e esse send transaction e o tipo de ABI aqui que a gente vai precisar usar também. Beleza. Um detalhe, tá? Nem todas as funções desse front-end estão implementadas. A gente deixou algumas delas para vocês implementarem. Então, a gente vai começar definindo a ABI. Então, quem que é a ABI? A ABI, ela é o nosso contract ABI.ABI. E esse cara, ele é esse arquivo aqui, ó. Só que .ABI dele, entendeu? Tem aqui uma parte que chama ABI em algum lugar. Estou usando o Mac, não sei se eu esqueci. ABI. ABI. Em algum lugar aqui a gente vai ter. Aqui, exato. Então, a partir daqui, tudo que está debaixo, dentro desse objeto, é parte da ABI. Então, são todas as funções que a gente colocou lá, né? Então, se a gente for ver aqui, ó, ele fala primeiro o nome do contrato, o nome da interface. Só que aí, se a gente for olhar aqui dentro, em algum lugar vai ter, tipo, as funções aqui. Então, ó, tipo, ó, isso aqui é uma função, a função deposit, os inputs. Então, esse aqui é o guia para o nosso contrato. E aqui tá, tipo, de um RC20 padrão também que a gente pegou só para interagir. Beleza. A ABI estava ali. Então, setamos ela. E essa função useCounter vai pedir o endereço. Então, a gente colocou o endereço dele aqui. E fazemos a mesma coisa para o token também. Essa função aqui exatamente. Beleza. Aqui a gente está criando as funções, né? Então, o número total de usuários está vindo desse useCall. Então, tudo que for função de chamar, a gente vai usar esse useCall aqui, que é da biblioteca do StarkNet React. Então, tudo que for uma função que a gente só vai querer consultar alguma coisa dentro da blockchain, não vai enviar nenhuma transação, vai ser um useCall, tá? E para enviar, a gente vai enviar um contract.populateTransaction. Então, a gente passa o nome da função, passa tipo o endereço do contrato, e aí a gente vai passar o valor do nosso usuário para dentro, que é isso daí dentro da função do register user. Tá, vamos ver se agora se a gente consegue testar. E essa lógica, ela segue tipo para qualquer função, tá? Tipo, então vocês podem entrar aqui e olhar para qualquer função, vai ser essa mesma lógica aqui. Então, essa aqui, por exemplo, a função approve é a mesma lógica. Aqui a gente só esse low e high aqui, a gente tem que passar isso, é meio que um padrão da biblioteca, tipo, para vocês passarem a parte do quantos ways vocês vão querer gastar de gas fee.
Então aqui a gente tem todas as nossas funções, né? Vamos ver se eu consigo testar isso rapidinho para vocês. Eu acho que na minha outra wallet eu tenho esse cara. Então deixa eu pegar esse RC20 aqui. Deixa eu ver se eu tenho ele. Deixa eu enviar aqui. Deixa eu dar um share na minha outra. Deixa eu ver se eu pego no meu outra wallet aqui, que acho que tá nela. Segundo. É isso, essa carteira aqui tem. Beleza. Deixa eu só ver aqui o endereço da minha Argent. Enviaram os tokens. Vou importar ele aqui na nossa carteira, né? Então, excelente. Ele já vai pegar, então, né? Tipo, as informações desse token. E eu devo ter já algum token exato. Já tem aqui já. Que eu enviei da minha outra carteira. Beleza, então a gente tem agora o balance do contrato, temos todas as informações aqui certinho. Então vamos colocar um novo ID aqui. Vamos testar aqui. Change ID. Definindo a minha transação, register user, que a gente tinha criado no nosso contrato. Aí eu vou confirmar. A gente vai esperar um tempo. Aqui, por enquanto, meu user está como usuário. Um detalhe, tá? Eu acho que a gente não configurou para transcrever de felt para string ainda. Então, acho que isso aí talvez seja uma coisa que esteja ainda meio bugada. Vamos ver aqui. Eu acho que a gente não configurou ainda. Para aparecer isso aqui, por isso tá como usuário. Mas, se não me engano, a parte de depósito está funcionando tranquilamente. Vamos ver aqui. Vamos depositar 10 tokens. Então, isso daqui quem tá pedindo para sair é o meu contrato, né? Então, eu estou tendo que dar um approve antes, né? E depois chamar essa função deposit do contrato. Que é ele aqui, ó. Então, estou aprovando. Aí, né? Editor. Aqui, ó. Já foi. Ele entrou aqui como contract balance 27, então a gente já sabe que tipo, adicionou o saldo. Acrescentou um usuário, que aqui estava 5 antes também. E acho que, se não me engano, não lembro agora se a função de withdraw está funcionando, mas eu acho que isso daí é parte tipo, da lição de casa de vocês, que é se basearem nessas funções que estão funcionando. Então, por exemplo, esse contract balance aqui que está pegando. A gente vem aqui, ó, contract balance, set contract balance aqui. Então, esse balance, esse data contract val aqui, ele tá aonde? Então, ele tá vindo daqui, ó, possivelmente. Exato, então ele tá vindo daqui, ó, contract function name, contract balance,
Ele está chamando essa função, pegando a informação dela e exibindo lá. E o total users é a mesma coisa aqui embaixo, ó. Então, essas duas funções estão sendo chamadas com o método call, e aí vocês têm que se basear nelas para poder chamar a nossa, as nossas outras funções aqui na frente, que não estão definidas, né? Que são staked, o, o ID, que também não tá funcionando aqui. São coisas que vocês podem fazer durante a lição de casa. Que é basicamente replicar essas mesmas funções, só que colocando aqui o function name, tipo, por exemplo, get name, né? Get username, que a gente tem lá. E aí passar para ele, por exemplo, o argumento, se tiver algum argumento. Se não tiver, tá, só colocar como vazio. Fechou, acho que é isso. A gente ficou de mostrar mais alguma coisa, Luiz? Eu não lembro agora. Não, acho que era basicamente isso. Vocês têm alguma dúvida específica dessa parte de front-end? Eu sei que a gente não passou por tudo aqui, o foco não é design e tudo mais, é mais mostrar para vocês como que essas interações funcionam. Eu acho que vocês têm alguma dúvida específica. Acho que a gente só tem que falar do Stark Links, acho que se você puder abrir aí, e Uhum. também falar do exercício que a gente tem para eles. Lá, então, Starklings. Aqui. Bom, esse aqui é o Starklings, pessoal. Tipo, é uma ferramenta muito boa para vocês conseguirem treinar e aprender a parte de Cairo mesmo. Vocês precisam conectar o GitHub de vocês. Meu GitHub já, já tinha, tipo... Esse aqui não é a minha conta do GitHub original, eu perdi a minha original. Mas eu já tinha feito todos os Starklings há um tempo atrás. Uma tristeza. Mas basicamente aqui vocês vão ter vários exercícios para fazer. Ele só vai liberando de acordo com quando você for fazendo, né? Mas basicamente, tipo... Aqui, por exemplo, ele tá pedindo para fazer o quê? Compilar ela, eu acho, né? Não precisa fazer nada, na real. É só compilar. Eu mandei o link aí para vocês. Então, exato. Aí, ó, ele vai meio que passando, então você faz a intro, aí ele pede o próximo passo, tipo, por que que não vai compilar? Aí você tem que voltar. Se você voltar, né, tipo, é claro que é por conta dessa... Não tem nada no código, né? Que deve compilar. Boa. Então, essa é a lógica. Vocês vão meio que vendo que tá sempre vai ter alguma coisa errada, e aí vocês vão ter que ir, tipo, acertando aqui, tipo... Aqui, por exemplo, acho que tá errado. Tem um ponto e vírgula, eu acho. É bem legal, assim, pra vocês irem treinando. Não é isso? Tem alguma coisa errada? Acho que é. Tá faltando o tipo dela, é isso? Nem Ah, lembro. o quê? Não, acho que tá É, faltando, é o tipo, sim. Só esse acho que deve funcionar já. sei lá, o 8. Exato. Boa. Então, essa que é a lógica do Starkling aqui, né? Tipo, vocês irem fazendo e tipo, fixando conhecimento. É muito bom para aprender e também, se não me engano, para qualquer hacker house da Darknet que vocês forem aplicar, vocês vão precisar ter tipo, todas esses Starklings completos aqui. Que eles pedem tipo, que o seu GitHub tenha feito esses Starklings. Beleza? Tá, a lição, né? Falta a nossa lição, então eu vou compartilhar o link com vocês. Mas basicamente a gente quer que vocês revejam as funções do Onable que a gente colocou lá. Então tem algumas daquelas outras funções que poderiam ter acréscimos da função Onable. Então a gente quer que vocês façam as alterações e deem um PR no repositório que a gente vai compartilhar com vocês, que é o mesmo que a gente já tinha compartilhado do GitHub. Fazer um deploy dos contratos, então fazer o deploy do contrato do RC20, que é o padrão, e do Hello World,
que a gente fez aqui na mainnet e na testnet, enviar os endereços da wallet de vocês na verdade, o endereço dos contratos para o e-mail do Ranulfo. Se alguém não tiver token na testnet e na mainnet, pode enviar o endereço da wallet para o Ranulfo, tanto da testnet quanto da mainnet, para o e-mail do Ranulfo, que ele vai enviar para vocês alguns tokens para testar. E aí, depois que vocês fizerem tudo isso, é só fazer as integrações que faltam do front-end e também enviar um PR para o Git, mostrando essas alterações. A gente tem todos os links aqui, tipo, das aulas, então, do Cairobook e os endereços do GitHub. A gente vai enviar esse documento para vocês também. E é isso. Acho que se alguém tiver alguma dúvida durante todo esse processo, pode chamar eu ou o Luiz, que a gente vai tentar ajudar vocês da melhor maneira que der. E também outras dúvidas, qualquer coisa, só dá um toque aí. Tem mais Eu alguma tenho uma coisa? dúvida Pode mandar. sobre na Stark Links ali, depois que a gente acabar os exercícios lá, e, tipo, eles vão liberar o NFT da Starknet, tipo. Não, o Não. NFT da Startnet a gente vai liberar depois que vocês fizerem esse exercício Ah, aqui. tá. É Entendi. importante no exercício que vocês deployem um contrato em mainnet, quer dizer, em testnet. Deployem esse contrato em testnet. Depois das mudanças que vocês fizerem no contrato que a gente tem, né? Então, vocês vão fazer esse deploy. Quando vocês mandarem para o e-mail, o Ranulf ele vai coletar as wallets de todos vocês e vai mintar o NFT do Basecamp, viu? É bem legal esse NFT. É importante ter ele porque no futuro pode ter alguma coisa e tudo mais, e essa é uma prova de que vocês participaram, tá bom? Inclusive, já teve, assim, né? Por exemplo, se vocês forem para Keynes ou qualquer outras coisas assim, tipo, vocês vão ganhar brinde, por exemplo, no Stark Café ou alguma coisa assim, com base nos spots que vocês têm. Então, tipo, é bem legal, assim, vocês Exato. conseguirem ter, tipo, isso daí bonitinho. Sim, e só para confirmar, todo mundo sabe fazer PR, certo? Ou PR. Top. Só para garantir. Boa, então acho que é isso, pessoal. Valeu aí. Se ficar qualquer dúvida, pode chamar a gente no privado, hein? É isso, galera. Muito obrigado, viu, pelo Basecamp. Tamo junto, velho. Gostei. Valeu, Valeu. gente. Valeu, gente. Valeu. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, Cripto Vitor. Valeu.